O ano é 1665 e Isaac Newton está observando pela janela uma macieira, imponente em seu pomar em Lincolnshire, Inglaterra. De repente, uma maçã madura e solitária cai da árvore, rumo ao chão. Enquanto a maioria das pessoas consideraria isso um evento comum, Newton acompanhou sua trajetória com grande interesse. O que o jovem Isaac não sabia naquele momento era que essa maçã se tornaria a fruta mais famosa da história humana, pois sua atração natural para o solo desencadearia um momento de genialidade, levando-o a criar as leis do movimento que revolucionaram a física moderna. Pausa rápida. Vamos combinar uma coisa. Se o que você busca é evolução e crescimento, faz um favor a si mesmo e dá uma olhada na descrição. Lá tem algo que pode ser o próximo passo na sua jornada. E sabe o que é mais legal? Ao investir em você, você me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo para a sua evolução. Se não for o momento, sem problema. Vamos continuar. Newton não estava realizando um experimento quando descobriu as leis da gravidade. Ele não estava sobrecarregando seu cérebro com informações tentando descobrir isso. Ele estava simplesmente olhando sem rumo pela janela. Ele estava entediado. Mas isso foi no século XVII. Os tempos mudaram muito desde então. Hoje em dia, raramente nos permitimos apenas olhar pela janela ou sentar em nossos quintais fazendo nada além de contemplar o céu. Nunca paramos por um momento e deixamos nossas mentes vagarem por territórios inexplorados. Parece que mergulhar profundamente em nossos próprios pensamentos é algo que não gostamos de fazer. Achamos isso entediante e faremos qualquer coisa para aliviar o tédio, mesmo que isso signifique nos submeter a choques elétricos auto-infligidos. Tristemente, isso não é um exagero. Em um estudo conduzido na Universidade da Virgínia, um psicólogo social chamado Timothy Wilson recrutou centenas de estudantes voluntários para participar do que ele chamou de períodos de pensamento. Os indivíduos foram colocados em pequenas salas com paredes vazias e sem pertences pessoais. Eles foram solicitados a se entreterem apenas com seus pensamentos por apenas 6 a 15 minutos. Ao avaliarem sua experiência posteriormente, cerca de 50% dos voluntários não gostaram de ficar sozinhos com seus pensamentos, citando ser entediante. Depois, os pesquisadores deixaram os voluntários na sala por mais 15 minutos, mas desta vez introduziram um botão que os participantes poderiam pressionar para se autochoquear, se desejassem. Cerca de 67% dos homens e 25% das mulheres optaram por infligir dor a si mesmos, ao invés de apenas sentar e fazer nada. Essa pesquisa sugere que, infelizmente, muitos de nós prefeririam experimentar dor física do que ficar com nossos próprios pensamentos quando não temos nada mais para fazer. Na maioria das vezes, imediatamente pegamos nossos telefones, alternando de um aplicativo para outro, enquanto os algoritmos da internet nos alimentam com exatamente o conteúdo que nos manterá longe do tédio. O que falhamos em perceber é que, para esses algoritmos entenderem o que nos atrai, eles coletam muitas de nossas informações. Empresas então vendem essas informações, como seu nome, número de telefone e endereço residencial, para corretores de dados que os vendem a outras empresas. O pior é que às vezes esses corretores de dados estão envolvidos em violações de dados, onde todas as informações que eles têm sobre você são roubadas por atores mal intencionados. Há alguns meses, meu amigo recebeu uma mensagem do Google dizendo que algumas de suas senhas foram encontradas em uma violação de dados de uma empresa da qual ele nunca tinha ouvido falar. Logo após, ele começou a receber anúncios de e-mail personalizados de empresas fraudulentas. É assim que os golpistas conseguem descobrir suas informações pessoais. Na primavera e verão de 1665, um surto de peste bubônica se espalhou por Londres e, até julho, já havia ceifado mais de 17 mil vidas. Quase imediatamente, pessoas por toda a cidade começaram a fugir para o campo, isolando-se por medo de suas vidas. Entre aqueles que fugiram estava ninguém menos que Sir Isaac Newton. Claro, naquela época, Newton ainda não havia sido nomeado cavaleiro e, de fato, ele ainda nem tinha testemunhado a famosa queda da maçã. Curiosamente, os 2 anos que passou isolado, longe das badalações e distrações da cidade, foram um período em que o gênio de Newton realmente veio à tona. Foi quando ele conseguiu inventar o cálculo, criar a ciência do movimento e desenvolver um arcabouço para a gravidade. Esses 2 anos em quarentena foram como os 15 minutos de Newton isolado em uma sala, sem nada para fazer. No entanto, Newton não buscou estímulos externos para evitar que sua mente vagasse. Em vez disso, ele acolheu o tédio que muitas vezes acompanha o pensamento profundo e olhou pela janela, o que sem dúvida rendeu dividendos para toda a humanidade. Durante esse isolamento no campo,
Newton também inventou o cálculo. Ao longo de sua vida, ele também fez grandes descobertas em ótica, propondo que a luz branca é na verdade uma combinação de luz de todo o espectro de cores. Mais famosamente, após o incidente com a maçã, ele desenvolveu as 3 leis do movimento. Em toda justiça, atribuir as maiores realizações de Newton ao fato de ter sido posto em quarentena no campo é um pouco enganoso. A verdade é que o incidente da queda da maçã não foi um momento isolado de genialidade. As diversas contribuições de Newton para a ciência foram o produto de anos de trabalho árduo e dedicação, trabalhando meticulosamente em direção a esses momentos de revelação. No entanto, ainda é útil reconhecer a importância da solidão e do tédio na criação desse momento eureka específico. De acordo com a psicóloga doutora Sandy Mann, da Universidade de Lancashire Central, uma vez que começamos a sonhar acordados e permitimos que nossos cérebros vagueiem como Newton fez ao olhar pela janela, começamos a pensar além do consciente e a entrar no subconsciente, o que permite que todo tipo de conexão ocorra. Isso é chamado de modo padrão. Quando você está entediado ou realizando tarefas mundanas, como lavar a louça ou dobrar a roupa, seu corpo pode estar no piloto automático, mas seu cérebro está, na verdade, bastante ocupado. No modo padrão, sua mente tem a chance de conectar ideias diferentes, tentar resolver alguns dos seus problemas mais prementes e até criar narrativas pessoais ou estabelecer metas. Essa é a razão pela qual programadores muitas vezes relatam que descobriram a solução para um problema em seu código justamente quando estavam prestes a ir para a cama ou durante um banho relaxante. O problema é que hoje em dia esses são os raros momentos em que nos permitimos ficar entediados. Em todos os outros momentos, quase sempre escolhemos o método do choque elétrico. Viver em uma sociedade onde temos o mundo inteiro do entretenimento ao alcance dos dedos levou a nossa insatisfação imediata com segundos de tédio. Quanto mais enchemos nosso mundo com estímulos rápidos e intensos, mais nos acostumamos com isso e menor é nossa tolerância para o tédio. Em média, os americanos checam seus telefones 344 vezes por dia, o que dá uma vez a cada 4 minutos. Desde verificações rápidas de e-mail até mergulhar no buraco de coelho de reels e memes, os americanos passam, em média, 2 horas e 54 minutos em seus telefones todos os dias, com algumas pessoas chegando a 10 horas por dia em seus telefones. Sem dúvida, a tecnologia tornou o mundo um lugar melhor, mas essa relação insalubre e dependente que temos com nossos telefones está roubando nossa capacidade mais criativa. Psicólogos alemães, como Theodor Lipps, um dos primeiros a definir o tédio em 1903, descreveram-no como um sentimento de desprazer que surge do conflito entre a necessidade de atividade mental intensa e a falta de excitação ou incapacidade de ser estimulado. Em outras palavras, é um estado insatisfatório onde nenhuma das opções disponíveis para nós parece atraente. Em vez de deixar esse sentimento seguir seu curso, superestimulamos nosso cérebro e impedimos que ele tire proveito do verdadeiro poder desse tempo de inatividade. Nosso primeiro instinto quando experimentamos o tédio é apenas deslizar sem fim por feeds, passando por aplicativos de mídia social, mesmo quando estamos caminhando de um cômodo para outro ou esperando o caixa embalar nossas compras. Nos condicionamos a buscar constantemente novidades e a entregar uma dose de dopamina ao nosso cérebro. Infelizmente, uma vez que esse senso de novidade desaparece, ele deixa para trás um sentimento mais forte de tédio, que tentamos nos livrar com ainda mais estímulo. É um ciclo vicioso que mantém nosso cérebro ocupado com entretenimento despropositado, projetado para capturar nossa atenção pelo maior tempo possível. Estudos mostraram que, quando dadas tarefas que exigem capacidade mental mínima, os participantes frequentemente contemplavam seu futuro e seus planos para ele. Por outro lado, se seu cérebro está constantemente consumido por estímulos, raramente terá tempo para pensar no quadro maior, e é menos provável que estabeleça metas para o futuro ou seja mais criativo. Um estudo de 2017 do Instituto de Tecnologia da Geórgia mediu os padrões cerebrais de mais de 100 pessoas. Os participantes foram solicitados a se concentrar em um ponto fixo enquanto estavam deitados em uma máquina de ressonância magnética, MRI. O objetivo era descobrir quais áreas do cérebro trabalham juntas durante um estado de descanso, mas acordado. A equipe comparou os dados com questionários que os participantes preencheram sobre a frequência com que suas mentes vagavam na vida diária. Acontece que participantes que relataram sonhar acordados mais frequentemente pontuaram mais alto em habilidade intelectual e criativa e apresentaram sistemas cerebrais mais eficientes registrados na ressonância magnética. Essas descobertas são apoiadas por muitos artistas ao discutir seu processo criativo. Em seu livro Creative Quest, o produtor musical e baterista da banda The Roots, Questlove,
escreveu sobre sua luta contra as muitas distrações disponíveis no mundo de hoje. À primeira vista, não faz sentido que o tédio pareça o sentimento menos criativo. Mas, na realidade, é uma maneira de limpar espaço para uma nova ideia surgir. Da mesma forma, J.K. Rowling, autora da série Harry Potter, formulou todas as ideias para seu livro durante uma viagem de trem de 4 horas de Manchester a Londres. Se ela tivesse um iPad e assistisse sua série favorita da Netflix, provavelmente não teria trazido Harry e seu mundo mágico à vida. Em seu livro Daily Rituals, Mason Currey estudou as rotinas de centenas de outros artistas, escritores e criativos, e concluiu que o tédio é um tema recorrente que leva a mente a divagar e ter um foco difuso, o que permite a produção criativa. Esse estado difuso é quando a mente entra em seu modo padrão e apresenta seu melhor trabalho. Talvez a melhor prova dessa verdade seja Albert Einstein. Einstein pegou onde Newton parou e nos deu uma definição mais avançada da gravidade com a noção de um espaço-tempo curvo. Einstein era conhecido por sua imaginação extremamente vívida e experimentos de pensamento inspiradores que lhe permitiram definir o tempo como a quarta dimensão e mudar nosso entendimento da mecânica do universo. Muitos acreditam que as sementes de seu gênio foram plantadas durante o ano que ele tirou do ensino médio na década de 1890, quando simplesmente vagou sem propósito e contemplou o mundo, livre de quaisquer pressões externas. Ao longo de sua vida, Einstein fazia caminhadas regulares para clarear a mente. Em uma carta escrita a um amigo enquanto navegava em 1932, ele disse que um cruzeiro no mar é uma excelente oportunidade para calma máxima e reflexão sobre ideias de uma perspectiva diferente. Era claro que ele sabia da importância de ficar parado e deixar a mente vagar.